Detecção de câncer, diagnóstico precoce, informações, tudo sobre o Outubro Rosa, aqui na Guardiã da Notícia. Painel especial Outubro Rosa tem o oferecimento Grupo GCM, é o diagnóstico, Santa Márcia Benefícios, San Marco, Dr. Edson da Paiol, JFO Service. Painel Outubro Rosa, poder local, referência global. Começando agora o nosso quarto painel do Outubro Rosa aqui na Guardiã da Notícia, e a temática de agora é o acolhimento. Quando o câncer vem, a gente recebe esse diagnóstico, o que fazer? Quem está ao seu lado? Vai te dar suporte? É sobre isso que a gente vai falar. Tanto com relação à família, como também em relação ao mercado de trabalho. E para a gente trazer esse assunto à tona aqui no painel Outubro Rosa, na Guardiã da Notícia, que você acompanha no AM 56, mas também na FM em breve 82.3 e nas nossas multiplataformas, pelo portal da Guardiã da Notícia e também nas nossas redes sociais. Eu tenho aqui ao meu lado a Sandra Takata, presidente do Instituto Mulheres do Varejo, e eu recebo também a Juliana Mack e o Ricardo Mack. A Juliana, que tem uma história linda, ela que é design, teve o diagnóstico de câncer há 5 anos, fez um tratamento aí longo, mas contou com o apoio e todo o suporte do Ricardo, que é ator e diretor. E nesse momento ele não só deu apoio à esposa, como continuou trabalhando. E ele vai mostrar a importância desse suporte durante todo o tratamento da Juliana. E a gente vai ouvir também da Sandra as histórias do corporativo, como nesse universo, será que ele acolhe ou será que ele também vira as costas? É sobre isso que eu começo aqui, Sandra, com você. Prazer primeiramente recebê-los aqui na Guardiã da Notícia. E eu quero te perguntar, o corporativo acolhe ou vira as costas? Eu sempre falo que o universo ele foi criado pelo olhar masculino. E a gente já começa a não ser acolhida por uma questão de maternidade. Então já há essa diferença quando uma mulher ela fica grávida e passa então esse tempo na licença maternidade. Essa diferença no corporativo já distingue e, por exemplo, deixa a mulher em desvantagem pelo olhar masculino. Quando uma mulher também ela tem o diagnóstico de câncer, há pesquisas mostrando que 40% dessas mulheres elas são demitidas dos seus postos, que é um índice muito alto. Quando a gente fala que é um momento que a mulher mais precisa, é um momento muito delicado, que ela está passando por uma doença e ela precisa desse acolhimento. E as empresas, elas precisam do quê? Elas precisam ter esse olhar mais humano, assim como, enfim, as pessoas ao redor disso tudo, mas as empresas ainda... Muitas empresas, não posso generalizar, muitas empresas têm já políticas de acolhimento, né, ações relacionadas a isso, mas a grande maioria ainda não. Eu acho que o preconceito e o lidar com a doença é como se estivesse sentenciando a mulher realmente a um momento de morte, e não é isso. O câncer não é uma sentença de morte. Você só precisa de suporte para esse enfrentamento. A gente vai ouvir justamente a Juliana, a importância do suporte, né, Juliana? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, né, em nome da nossa família. E realmente, isso eu posso te falar com veemência, né? Fez toda a diferença. Eu tive um HER2 em grau 3, invasivo, né? Bem complexo, muito tempo, com todas as fases que sabemos, mas é bem isso, não é uma sentença, mas você ali também está dentro desse contexto, né? A questão do apoio faz toda a diferença, faz com que você tenha muito mais força, né? O apoio de todas as formas, do amor e da família, mas o marido em si faz muita diferença, né?
estava comentando aqui em off, somente depois de 4 anos de tratamento, né? Depois das 4 cirurgias imensas que eu fiz, né? Drenos, enfim, é uma caminhada. Foi a primeira vez que o Ricardo me deixou só, foi em novembro do ano passado, para ir à padaria, né? Então, você fala, não, é o companheirismo. É o companheirismo, é a lealdade, né? É o suporte, é o foco realmente no trabalho. Realmente acontece isso. Eu fiquei com um contrato, graças a Deus era o meu melhor contrato, tá? Lógico, pela minha própria saúde, né? Por estar debilitada. Mas vejam só, né? Nada como apoio, porque hoje estamos aqui celebrando esse dia para que outras pessoas possam saborear, né, a mesma vitória. E eu acho que é importante, além de celebrar sua cura, principalmente, fazer o alerta, né, Ricardo? Porque o Ricardo, como a maioria das pessoas sabe, ele é ator, diretor, está lançando um filme, aí depois a gente vai falar um pouquinho. Mas ele foi, em primeiro lugar, marido, homem, né, Ricardo? Sim. O câncer, muitas pessoas não gostam de mencionar a palavra câncer, né? O câncer é uma realidade, é fato que é a doença mais temida da humanidade, mas ele tem cura. E é muito complexo quando a gente fala câncer, né? Quando vem um diagnóstico na família, quando alguém começa a presenciar e tem o contato direto, né? Porque, primeiro de tudo, a gente vive hoje tempos obscuros, né? A humanidade, ela perdeu o amor, né? Então ela perdeu a compaixão, ela perdeu... Falar hoje de humanismo é uma coisa que é difícil, as pessoas hoje valorizam mais... eu fico tão triste quando vem alguém na rua, um morador de rua, vem pedir ajuda, falar que é para o cachorro, né? Ele tem um cachorro ali, ele mostra o cachorro e usa o cachorro para ganhar ajuda, né? Quer dizer, essa é a maior comprovação de que a humanidade perdeu completamente a noção do que é ser humano, né? Então, para começo de conversa, porque a gente está falando de uma coisa básica, que é o amor, que é a compaixão, que é a hombridade, né? E isso está ausente no mundo. Então é tão chato ter que falar que alertar, isso não é nada demais. Isso é só o básico, né? Se você tem um caso na família, se a sua esposa tá, a coisa mais básica é você dar o auxílio, né? Dar o suporte, dar o amor, porque isso vai curar. Né? Quimicamente falando, da biologia humana, né? A gente tem a ocitocina, a gente tem endorfina, dopamina, vários hormônios que são os hormônios da qualidade de vida e da mente saudável, né? Do emocional equilibrado. E a ocitocina ela é fundamental para a recuperação disso, né? Porque começa internamente, né? Se a pessoa já fica abatida demais pela situação, ela não vai auxiliar o tratamento. Então, se você dá o simples, o básico, mente o amor... sã, corpo são, né? Como é que você... Então, infelizmente, as estatísticas comprovam que acima de 40% dos homens abandonam as mulheres na doença, né? Então... a gente tem que voltar para falar de humanismo, né? Já que o amor não se fez, o amor se fez ausente, a gente vai ter que ir para o lado humano, né? E também para o caráter e para a hombridade, né? Então eu acho que é uma questão básica, você tem que estar junto, e não é só no câncer, é em tudo, é na sociedade em geral, né? Do artigo, vou dar um exemplo aqui, o artigo, porque o mundo está tão perdido que a gente tem que falar isso, né? É nosso dever cuidar de toda criança e de todo adolescente, né? Está no Estatuto do Adolescente. É uma questão básica. Então, quando a gente fala do câncer, e estamos em outubro aqui, é uma questão básica, é igual que todos nós temos que cuidar de todas as nossas crianças, né?
Então não entra em sexismo, não entra em nada, não entra em feminismo, que os homens abandonam as mulheres e que as mulheres no mercado de trabalho têm um salário inferior. Não é nada disso. Tudo isso não precisaria, né? São questões básicas. Então, quando a gente fala aqui do câncer na família, é o caráter, né? Então, homens, tenham caráter, tenham hombridade e não passem por essa vergonha de abandonar sua mulher na doença. É verdade. Ricardo, mas você acha, assim, para mim, eu acho que tem um desafio muito grande também na educação até dos nossos filhos em relação ao que você está falando, do humanismo, do amor. Porque hoje a gente tem um número muito grande de maridos abandonando quando há o diagnóstico de câncer. A gente tem um alto índice de homens também não registrando crianças, né? Então há muitas mães solos. E uma infinidade de coisas que acontecem aí no mundo masculino que tem assustado também o lado feminino também, né? Eu acho que a gente não precisa ir pro sexismo, né? Não, eu concordo com você. Só que quando a gente pega essas estatísticas, isso acontece 6 vezes mais, por exemplo. É uma pesquisa de Stanford falando que a probabilidade de um homem deixar uma mulher quando ela tem um diagnóstico de câncer, esclerose múltipla, qualquer uma doença, seja qual for, é 6 vezes maior até quando eles, entre vocês. Até quando quando a mulher tem um filho com uma necessidade especial. Tanto é que a própria ACD, isso porque eu já fiz diversas matérias lá, eles comemoram o Dia das Mães, eles não comemoram o Dia dos Pais, porque a maioria das mães foram abandonadas. Mas também tem um lance também do nosso mindset de mulher de cuidado. 761. Isso vem desde pequeno. Eu acho que a gente tem como filho, como pais, também trazer esse desafio de, puxa, os meninos também têm essa característica. Criar cuidadores, né? Criar cuidadores, não só a mulher. Sim, né? Culturalmente. A humanidade, as mudanças comportamentais, né, que a gente vê hoje, elas desfavorecem não só essa questão sexista do homem, do machismo, do homem e tal. Porque eu vejo que hoje também há muita injustiça, né, que acontece do lado feminino, né? Então eu não queria entrar na guerra, porque a gente está falando de uma coisa básica, a guerra dos sexos, né? Não é guerra dos sexos. Eu não queria alimentar isso. É uma questão só por conta da realidade. Eu acho que ter vocês dois hoje aqui é um privilégio, porque também é um exemplo do que... e que a própria Juliana pode falar o quanto o seu suporte foi necessário nessa busca aí pela cura, nessa jornada, porque é uma jornada essa cura, né? É uma jornada. Foram várias cirurgias, e ter esse suporte e ser acolhida fez diferença, não fez, Juliana? Faz toda a diferença. Fabi, e realmente essas estatísticas, quando a gente está no hospital, nós presenciamos, tá? Mulheres lindas, né? Lindas, nós não estamos falando da estética em si, da força, da beleza imposta, do que transcende, né? Porque uma mulher também se torna muito mais forte, tá? E a sua personalidade também se impõe para que ajude nessa caminhada, mas o amor fortalece essa questão da cura. E lá dentro, no dia a dia, quantas vezes nós presenciamos isso? Por exemplo, o Ricardo estava comigo no hospital, ele viu, né? Eu sou uma das poucas transplantadas, né? Eu tenho um transplante de mamilo, que foi algo muito complexo, por ser uma mastectomia total, sem preservação de mama e também de pele, né? Porque eu perdi muita pele, porque quando eu fiz a minha cirurgia, eu fiz com necrose, enfim. Um adendo importante aqui para a campanha, né? A coisa mais importante que você presenciou também, uma coisa que a gente pode ajudar muito as mulheres, porque às vezes a mulher quer preservar a mama e acontece, acaba
tirar um uma pedacinho. residência. Então, vale muito, conforme o diagnóstico, preservar a vida, porque o corpo, o seio, ele vai ser reconstituído, vai ser colocado, vai ser extraído, vai ser feito, se for um caso extremo como o da minha esposa, uma mastectomia completa, né? Mas vai recuperar e vai ficar lindo. Hoje, eu queria falar aqui, para deixar você falar, meu amor, hoje o seio da minha mulher é mais bonito do que antes. Então, não queiram ter essa preocupação estética. Não é hora da estética, Não né? é hora da estética, é hora da vida. Isso né? Porque a Isso estética é vai muito- ser recuperada, o cabelo vai ficar lindo. Ela tirou o aplique tem pouco tempo. Agora tá com o cabelo natural, tá voltando. E o corpo tá mais lindo do que antes. Isso é muito interessante, é muito importante que o homem fale isso. Porque também passa muito pela nossa cabeça o sentido da aceitação de vocês em relação Voltar a ao olhar nosso pro espelho, corpo. né, Juliana? Porque é tem uma isso. aceitação nossa e uma aceitação do companheiro também, que a gente pensa, não é? Sim. Nesse sentido. Sim, bom, eu vou falar algo que eu acho que as mulheres que têm esse privilégio que possam experimentar isso, então que isso também possa ser guardado aos homens, né? Os homens também não estão livres do câncer, né? Tem um número absurdo. Novembro tá Né? chegando, novembro azul. O Isso câncer aí. de próstata, né? Então que as esposas possam dar esse apoio, né? Porque o amor, ele transcende tudo isso. Você pode ser a pessoa mais bela, mas todos nós iremos envelhecer, não é, Fabi? Sim. Então, com a saúde, lógico que muito melhor. Mas tudo isso também serviu para que eu tivesse um outro olhar também quanto ao cuidado da alimentação, tá? Nós temos hoje esse cuidado e Vale algo muito a que pena. o Ricardo me falou, que eu vou deixar aqui para todas as mulheres, para que eu relembre isso com veemência, que ele falou: eu nunca vi seus drenos, né? Foi algo, uma coisa é você tirar, às vezes você tira um pedaço, um pouco, né? E depois você faz. Quando você faz uma mastectomia total, como a maioria das mulheres que têm um câncer mais agressivo, tem todo o tratamento, não é fácil, é longo, é um desgaste emocional, físico, extremo no seu cotidiano, porque você vai viver algo todos os dias, você vai viver isso todos os dias. E às vezes é difícil para outra pessoa viver isso com você. Mas o casamento é na alegria, na tristeza, na pobreza e na riqueza, né? Na saúde e na doença, né? Então, algo que o Ricardo me falou, né? Ele tem aqui minha admiração como homem, acima de tudo, pela lealdade, mas diante de tudo que ele viveu, ele sempre esteve ao meu lado, e é algo que ele sempre me falou, né? Você sem as duas mamas, eu estaria com você. E eu não vejo seus drenos. Olha, é impossível não ver os drenos sem mama, doente, horrível. Mas não, é que realmente quem ama, ama de dentro para fora, né? Padrões de beleza, eu acho que existem, estão aí, mas não é isso que é a vida. É que ele se apaixonou pela Juliana, né? Acho que sim. Então, isso é o que fica, e que os bons homens possam se tornar melhores, né? E nós temos aqui a nossa palavra, porque a mulher é muito forte, mas um bom homem faz toda a diferença na vida de uma mulher que passa por um câncer. O Ricardo até destacava, né, pra gente não separar aqui em homens e mulheres. Mas eu acho que assim, a grande missão aqui, o grande relato é dessa parceria de andar lado a lado. Da palavra justamente parceria. Sim. E só é possível quando você tem esse olhar do amor também, né? Sim, uma coisa muito importante, a fé, né? Porque a fé, ela é incansável, né? Então, não existe, quando você está em um tratamento, quando você está presenciando um tratamento, não existe cansaço, não existe estar exaurido, né? A fé, ela é incansável. Amém. A fé é incansável, então, e a fé Não existe o impossível, né? Não existe homem, mulher, estatística. A fé, ela não cansa. Então, mulheres, não desistam,
não tornem-se exauridas pelo desgaste emocional. Tá aqui um exemplo claríssimo, né? A Juliana se recuperou, ainda está em tratamento, está terminando. Tá quase. A emoção faz parte, Ricardo, porque mostra o quão forte você foi nessa jornada, né, Juliana? Ele não queria ficar viúvo. Com certeza, vocês têm muitas histórias aí pra... Então, assim... Né? Só quem passa por isso entende, sabe o que uma família sofre. Vocês têm uma filha, vocês, né, construíram muito além dessa doença. O câncer é um capítulo, ele não é a vida de vocês. É um ciclo. Né? É um ciclo, é um ciclo ciclo. que você tem que vencer, né? Tem que vencer. E o mais importante é isso, é ter fé, né? Então aqui o meu choro é de alegria, de vitória, né? De uma família que venceu. O câncer não é Estamos quase. uma mulher que venceu. Vocês venceram, né? Todos nós. Então, assim, realmente, assim, há casos que são mais graves, né? Como de muitas que estão aí, que é extremamente grave, como o meu, né? E eu sou muito grata a Deus, também sou muito grata por pessoas como vocês, que têm esse olhar, essa missão, né? Em passar, em mostrar a diferença que faz um homem, um bom homem na vida de uma mulher com câncer, porque o homem também pode ter câncer e ter uma boa mulher ou não, né? As estatísticas realmente mostram, comprovam no dia a dia, realmente no hospital, que é uma realidade. É muito triste, porque a vida muda muito rápido, né? E nesses quase 5 anos, né, que eu estou aqui em final de tratamento, mas, enfim... Vencendo, né? Eu acho que o caminho de vocês, assim, também mostrou com várias passagens que ia dar certo, mesmo caminhando, vocês achando que era errado, que estava da forma errada. Cachorro que fosse dar errado. Né? Mas vocês estavam contando Desde o até da primeiro questão do queloide, acho, antes. Sim. Que eu acho que é uma história Sim. que eu acho que vocês deviam contar. Que a gente tava O Ricardo vai conversando antes. contar. Porque Mas essa é uma história muito legal. Importante. Assim, do Como as construir, marcas, que parece né? parece que o caminho estava dando errado, mas não é errado, né? Não é. Não é A errado. crença é tão forte que, assim, você reverte. Sim, sim. Cada um, né, com sua fé. Eu acredito em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente estou curada por um verdadeiro milagre, pela gravidade, né? Lógico que eu tomo medicações, eu sempre estou no Einstein, passo por todo o processo doloroso que é, né? Mas o Ricardo, inclusive, está comigo em todos eles, porque é um processo traumático. Sim. Né? O retorno também é traumático, tá? Mesmo com o tratamento, toda a vida que você faz a ressonância, todas as vezes que repetem-se os exames, quando tem qualquer alteração, realmente mexe muito conosco. Mas ele sempre está lá, né? Sempre muito divertido, né? Então faz daquilo... Quando tem uma filha, né? Quando tem uma Então, família. ele sempre está lá. Mas o que eu queria que ele contasse, eu não sei falar da forma como ele fala, mas algo que para mim me marcou foi a questão do transplante de mamilo, que ele vai contar para vocês. Mas eu via o Ricardo brincar e pular com algo horrível, né? Meu mamilo era da cor da tua calça, Fabi. Preto. Transplante, tá? Eu sou uma das poucas transplantadas, né? É uma coisa mais complexa. É um risco, sem certeza nenhuma. Mas, se eu não tinha certeza da saúde, quando eu passei para a parte da estética, por que não também tentar, né? E ele vai te falar o que ele viu da minha mama, do meu mamilo. Ele viu descascar, ele viu tudo. Ele me viu aberta, ele me viu toda cortada, ele me via de todas as formas. Mas ele nunca deixou de ser o meu marido, o meu parceiro, nem deixou de me amar. Eu digo isso assim, de coração. Nunca. E nunca mexeu com nada na nossa vida íntima. Não, eu te falo que é até melhor. Porque ele já me viu de todas as formas. Me viu completamente
sem mama. Então, o amor não tem esse padrão estético que as pessoas acham, né, visual. Às vezes a mulher se propõe a coisas que são desnecessárias, né? Então, esses padrões que foram colocados não são os verdadeiros padrões que se encaixam para o valor que tem diante de uma doença, diante de uma família, da riqueza que é uma família. Mas ele conta para vocês. Foi a queloide, não foi? Eu acho o detalhe de um mamilo. A Juliana, ela foi abençoada por Deus e recuperou completamente o corpo dela, né? Então, mas eu acho que é só um detalhe, porque não é o mais importante. Né? O mais importante é a vida, né? O mais importante é a família, o mais importante é a felicidade, a alegria, né? Hoje a gente pode viajar, a gente pode programar qualquer coisa que esteja ao nosso alcance, que a gente queira fazer, né? E o mais importante é isso, é a gente ter a chance de criar uma filha, de educar, de preparar para o mundo e aproveitar a vida, né? O mundo, não é porque o mundo está adoecido, muito mais doente do que um câncer de mama, que a gente vai ficar cedendo tudo que a gente ganhou de Deus, uma mente saudável e acesso à informação fora dessa casca do mundo, né, de hoje. O mundo está completamente doente, vivendo uma mentira. Então, eu não queria me considerar e nos considerar privilegiados simplesmente por ter uma visão básica. Acordem para a vida, né? Primeiro, mulheres, façam o diagnóstico. Quando se depararem com algo que não seja que venha um diagnóstico de câncer, não é o fim do mundo, vai recuperar. Não pensem na estética, na beleza. Eu sei o quanto é importante o cabelo e o seio para uma mulher. Eu vivi isso, eu sei. Mas recupera. E não é o mais importante. Vamos para a vida. A gente nasce com uma missão, preservar a nossa vida. Então, que preservemos a vida, né? E que a imposição da beleza, que bobagem, o mundo é de mentira. Aquela beleza ali é tudo mentira. É tudo, de like, né? É tudo ácido hialurônico preenchendo e silicone. Você quer viver uma mentira? Você quer a verdade? Quer buscar a felicidade? Ou você vai insistir na mentira, né? Então, vamos para a verdade. A verdade é que a fé, ela não cansa. E é isso que a gente tem que ter. Fé. Porque a fé é inabalável. Com certeza. E ela não cansa. Aproveitando até esse exemplo lindo, né? Perfeito. Que eu acho que é de fé, mas é também de companheirismo. Sim. E é de muita força realmente para superar essa jornada. Que esses exemplos a gente possa ver se replicando tanto nas famílias, como também seja inspiração para você que aí é gestor e que teve uma funcionária com um diagnóstico, ou mesmo um funcionário com um diagnóstico, e você se coloca nesse papel que o Ricardo por tantas vezes ressaltou, no papel de humano, né? Sim. Qualquer pessoa diante de um diagnóstico, a Juliana colocou cada exame que o paciente tem que fazer, que pode ser durante, né, a jornada aí do tratamento ou depois já curado, cada vez que vai para fazer um exame, aquele filme passa de novo na cabeça. E se você sabe que você é acolhido na sua família, você é acolhido na sua empresa... O medo não vai corroer. O medo não vai corroer, não é isso, Ele Sandra? vai ser superado. E é por isso, o importante também é que as mulheres façam parte também de comunidades... que na hora do acolhimento, né, eu tenho certeza que você lá no meio de muitas mulheres no tratamento, sabe, uma acolhendo a outra, isso é extremamente... Durante a pandemia, por exemplo, né, nós viramos de uma hora para outra, ficamos trancadas, viramos professoras, né,
tivemos de cuidar da casa, da corporação e tudo misturado ao mesmo tempo. Uma loucura só. E eu lembro que naquela época a gente abriu uma semana do que a gente chamou de Help Hour. Então a gente colocou online psicólogos e psiquiatras para que a gente pudesse desabafar, conversar com alguém, né? Então esse acolhimento, essa comunidade também é importante, porque se acontecer, porque pode acontecer do marido também sair fora desse ambiente, você não vai se sentir sozinho. A rede de apoio, uma rede de apoio sempre é importante. Sim, o referencial, né? O referencial positivo, né? O referencial das coisas mais importantes, né? Porque a gente só tem estímulo, a gente só tem referências, o que eu falei do mundo, né? O mundo doente, e a gente sair da casca, né? Então, não é nada disso. Então, num caso do diagnóstico, né? Estamos aqui no Outubro Rosa em campanha. No caso do diagnóstico, vamos voltar à nossa essência, né? Vamos buscar a vida, preservar a vida. Temos aqui um caso que tudo vai vir ao natural. Temos um caso aqui maravilhoso da Juliana, que recuperou até o mamilo, né? É um processo. Se tiver que fazer a mastectomia completa, não tem problema. Vai colocar um expansor, vai esperar. Esse expansor ele vai expandindo, vai preparar aquela pele. Depois vai ser colocada uma prótese. Depois vai ser colocada outra prótese. Enxerto. Muito enxerto. Hoje em dia a medicina ela está muito avançada. As cicatrizes elas desaparecem com o uso de laser. Os cremes são maravilhosos. Recupera o corpo, né? Então a gente está aqui comprovando. E o verão está chegando. Esse verão a minha esposa vai estar de biquíni linda, maravilhosa. Eu garanto. E isso é verdade. Eu jamais mentiria aqui, iludiria alguém. Eu sou completamente contra você fingir que tá tudo bem e tal, mas eu tô aqui garantindo, ela recuperou, o seio dela hoje é mais bonito do que antes. Ela conseguiu recuperar. Você tá até mais apaixonado, não tá? Sim, mas não pelo corpo, pela vitória, né? Não, por sim, ela pela ter, pessoa, né? pela preocupação por toda a dela jornada, com a filha, né? Essa é a coisa mais linda, né? Vocês estão mais fortes, não é? Sim, muito mais. Muito né? mais fortes. A Vitória, a Vitória ela vem com não é só o amor, não é só é a família, é o exemplo, e é o amor, é a garra, né, de vencer. Isso é muito importante, que a mulher não pode perder, né? Isso. Perder a esperança, perder a fé, se preocupar com bobagens. Não, Agora, nunca, jamais. Eu queria fazer só um adendo aqui, a gente está ouvindo aqui o Ricardo falar, e aí parece que ele parou a vida dele só para cuidar da Juliana. E porque essa é a desculpa de muitos homens, eu não tenho como parar de trabalhar, né, Sandra? É isso. Eu não tenho como parar a minha acontece. minha rotina tem que manter, então não vai dar para eu poder acompanhá-la, vai precisar de um plano B, de um plano C. Papo furado. Você parou, Ricardo? Eu não Responde parei, pra eu gente. continuei trabalhando, continuei produzindo bastante coisa, continuei atuando, e a gente mudou, né, com o diagnóstico, a doença, com o tratamento a gente mudou para Gramado, para viver, né? Não dava para ficar 2h30 só para deixar a Bambina no colégio. Não vou falar o nome aqui, que não precisa. A gente é acostumado, né? Mas, então a gente foi morar em Gramado. E eu vinha, eu saía às 5h da manhã. Eu tô falando isso, eu não quero enaltecer aqui a minha postura nem nada, eu só quero dar um estímulo e um exemplo de algo que aconteceu. Eu pegava um motorista, Gramado na montanha, né? Então o motorista me pegava às 5h da manhã. Eu descia até Porto Alegre, pegava um voo, vinha para São Paulo, trabalhava, voltava, descia 10h30 da noite
no aeroporto de Porto Alegre, subia mais 2h30 a montanha, à noite chegava em casa 1h, 2h, tinha acordado às 5h, porque eu sabia que era muito importante estar presente, não deixar a Juliana preocupada, que eu ia ficar em São Paulo e tal. Então, eu não deixei de trabalhar, eu continuei trabalhando, eu continuei produzindo, e uma coisa muito boa que acabou que a gente conseguiu capilarizar, desenvolver novos projetos fora de São Paulo, né, fora do eixo aqui da onde a gente estava. Hoje a gente tem business também no Rio Grande do Sul graças a isso, né, porque a gente mudou a vida e se dedicou e foi muito importante isso, né, não ter preguiça. Sim. Não pode ter. A gente tem que encarar. Assim. Você estabeleceu suas prioridades. Ela era, e acho que sempre será a sua prioridade. Claro. Mas a vida foi te mostrando que também era possível. Sim, e você foi sim, dando um jeito, né? Sim, não foi só a vida, né? Deus mostrou. Deus, com né? certeza. Deus mostrou o caminho, né? E vai abrindo os caminhos e o caminho, também, né? A comprovação está aqui, né? Estamos no ano 5. O tratamento está terminando e a Juliana está com o cabelo, está com o peito. Gente, ele viu descascar o meu mamilo. Agora, não só sem mama, ano é sensacional. 5, Juliana curada e tem filme, é isso? Tem filme, muito legal, uma novidade também aqui agora, um furo de notícia que a gente ainda não falou, que sexta-feira eu acordei com a notícia de que o Estranhos na Noite, ele foi escolhido. Existem as janelas dos festivais no mundo, né? Uhum. Esse mundo do cinema, ele tem vários níveis. É muito cruel, né? Porque o filme, se você não tiver um apoio de uma grande rede de lançamentos, né? Você faz o filme, se realiza fazendo o filme e ele não tem o êxito, né? Do cinema, né? Que é vender, bilheteria, enfim, são todos profissionais, né? Somos todos profissionais, a gente quer vender bilheteria, a gente quer monetizar para produzir o próximo, enfim. E isso é muito complexo, né? E na minha profissão é muito triste, né? Tem muitos atores que não alcançam o sucesso, e esse filme, ele teve parceiros muito importantes na distribuição, né? Vou falar aqui, é muito importante você ter as grandes distribuidoras ajudando e comprando o projeto, né? Em parceria, senão você não decola. A gente teve, eu já fiz filme que teve distribuição mais forte, né? Por exemplo, posso falar aqui, são as gigantes, né? Você tem a Paris Filmes, Downtown, Fox Filmes do Brasil. É muito importante você ter esses parceiros e eles investirem no cinema nacional, né? Então, e esse a gente teve a parceria da Cinemark, né, que é muito importante, o Estranhos na Noite teve, mas ele não precisou. Eu fiz outros filmes que tiveram parceiros de distribuição muito mais forte, né, tecnicamente falando. Se você tiver parceiros fortes, seu filme vai ser lançado em 600 salas, 450 salas no Brasil. E aí você lança, e aquele primeiro final de semana é um sucesso, e desse primeiro final de semana é que você vai determinar o quanto ele vai monetizar e o quantos filmes você vai poder fazer depois com esse dinheiro. É assim que funciona, é o primeiro final de semana. Então, e esse filme, ele foi lançado somente sem todas essas grandes, essas gigantes, mas teve a Cinemark, e mesmo assim, depois do lançamento, que foi agora no dia 13, ele foi selecionado para abrir o Festival de Mônaco de cinema. Que demais, parabéns! Porque é um filme bom, né? E infelizmente isso só acontece se você chamar a atenção em um lançamento, né? O lobby no cinema, ele é quase que mais importante do que a qualidade do produto, né? Você tem que ter o mesmo investimento que foi feito no cinema, você tem que ter no lobby. Então, não é possível no cinema nacional a gente conseguir um destaque, a não ser, claro, falando-se de um Walter Moreira Salles, né, que tem um lobby internacional muito forte, que
que consegue fazer com que assistam o produto, né? E aqui falando de outro Walter, que não é o Walter Moreira Salles, que é o Walter Neto, que é o autor e o diretor desse filme agora, que a gente lançou dia 13, que é sobre a noite de São Paulo. O produto, ele tá tão lindo, o filme, e tão leve, e sem perder a carga dramática. É um filme que tem um peso, né? Tem um drama, mas ele se tornou leve. E isso é muito importante nos dias de hoje, né? Você mostrar algo pesado, porque o mundo é pesado, mas de uma forma leve, né? E esse filme, ele conseguiu isso, né? Você sai feliz do cinema, né? E é sobre a noite de São Paulo, então é uma realidade muito legal, e a gente está muito feliz porque superou as nossas expectativas de fazer sucesso nacional. Então ele está na sala Cinemark. Isso, e vai ser lançado, e vai abrir o Festival de Cinema de Mônaco. Parabéns. Né? Então é muito legal. Estranhos na Noite está no Cinemark, na rede Cinemark, em algumas salas do Brasil, não está em muitas, infelizmente. Adoraríamos que Mas agora com essa última notícia aí, com certeza vão ter mais salas. Isso, é um filme aqui de um roteirista e diretor brasileiro, né, Walter Neto. E tem um elenco muito legal, maravilhoso elenco. E nós, os atores, os veteranos, né, que estão nesse filme, a gente está muito feliz. Então, eu faço esse filme junto com o Paulinho Vilhena, com o Oscar Magrini, com a Mônica Carvalho. Mas a gente está lançando um monte de atores talentosíssimos. Então, os medalhões fazendo quase que escada, né? Levantando a bola para os atores novos, talentosos, mostrarem o seu trabalho. Então, é uma felicidade muito grande, né? A gente não precisa mais de destaque, né? Nós tivemos uma colheita maravilhosa numa época que a televisão projetava muito a gente, né? Você não podia nem sair na rua porque todo mundo queria saber do Cigano Igor, né? Não podia. Anos 90 a gente tinha números de hip hop. A cara da Juliana, não podia. Maravilhosos, que hoje não tem mais, né? Então, hoje, para uma pessoa se destacar, ter um grande destaque, é quase que impossível, né? Construir medalhões como nós fomos forjados e construídos, né? Então, é muito bom a gente saber que a gente está podendo lançar novos atores, né? Ajudar esse lançamento. E esse filme é um grande exemplo, porque tem um monte de ator novo, muito bom, fazendo esse filme e que vai ser visto em um filme, em um produto nacional de altíssima qualidade, com uma mensagem muito legal. Eu vou pedir para o pessoal da produção depois chamar o Ricardo aqui para falar mais do filme, quem sabe trazer também alguns outros companheiros de elenco aqui na nossa programação. Quero as considerações finais de você. Foi um prazer enorme ter esse bate-papo aqui, principalmente essa inspiração, né, Sandra? Totalmente. E ouvindo, assim, vocês dois, eu acho muito importante falar que quem enfrenta esses desafios com amor e com coragem recebe sempre muitos presentes aí, sabe, nessa jornada, que é o caso de vocês. Eu acho que vocês podiam contar ainda mais, cada dia mais, as histórias de vocês. É verdade, porque é uma inspiração. A gente teve a cautela, e eu como homem de mídia, né, com 40 anos de carreira, comecei com 15 anos, eu tive muita responsabilidade. E o medo sempre existe, por mais fé que tenhamos, né? Mas a gente tinha que mostrar a história com começo, meio e final feliz. E é o que a gente está fazendo. Estamos mostrando uma história de 5 anos de luta, com começo, meio e final feliz. Então, mulheres, acreditem, enfrentem, tenham amor à vida, esqueçam o mundo de mentira da estética boba, banal. E vamos pra vida. Tá aqui a vida, ó. Estamos buscando nossa filha, a gente viaja, a gente curte a vida. Estamos construindo com muito esforço, né, a estrutura de um ser que
que tá preparado para o mundo, né? A nossa filha, a gente está construindo. Que a filha de vocês conhece melhor do que ninguém a palavra amor, né, Sim. Juliana? Sim. Bom, deixo aqui, fazendo da palavra de vocês, a importância realmente para que os homens tenham um pouco mais de força, né? Acreditem realmente na hombridade, né? Em pensar, né? O orgulho que tem uma mãe e um pai em falar, nossa, meu filho a esposa está passando por essa situação e ele está dando todo esse apoio, né? Então você falou em portas, em momentos, nós estamos inclusive com a WN Produções procurando inclusive patrocínio para um novo filme que é o Clara, que conta uma história sensacional, que inclusive toca nesse assunto, o câncer. Então alcançará muitas mulheres, muitos homens, porque o Ricardo tem dentro desse contexto, essa fotografia mostrando o começo, o meio e fim, como ele falou. Um final feliz. Mas de uma forma extraordinária, né? Então que esse caso não é só o meu, é o seu, é também do marido. Então vai ser assim, então fica aí a nossa dica, o nosso pedido atento, quem nos ouvir, né? Sim. O Ricardo, a WN, nós estamos precisando desse patrocínio. É um filme sensacional. História, deixa eu botar um adendo aqui, meu amor. A nossa história, eu fui contratado para fazer um filme, um longa-metragem. E aí, fiz o teste, fui contratado, fui para fechar o contrato. Conversando sobre esse personagem, eu contei a minha vida. E o pessoal da produtora, que nós não conhecíamos, sim, o diretor começou a chamar a gente, daqui a pouco tinha um monte de gente, ele falou, pode contar de novo? Eu contei, tudo certo. Fomos para casa, no outro dia, de manhã, eu acordo com um telefonema e falo, não dormimos essa noite e a sua história, a história de vocês, vai virar um filme chamado Clara, né, que é a história, que é a nossa história, né, que é a história, a gente era vizinho, viramos namorados, a Juliana completamente diferente, um universo completamente diferente, eu diretor de televisão, ator, imagina, morando no Itaim Bibi, no meio na época, no auge do Itaim Bibi, né? Solteiro, uma vida completamente diferente. Ela foi fazer todos os exames, nós começamos a namorar, eu peguei a vizinha, não, né? Nunca pegou. Ele nunca pegou, ele pegou todas, peguei menos a vizinha. E aí eu contei essa história rápida entre assim, de uma forma descontraída, como eu sou, né? E eu falei, começamos a namorar, ela ficou preocupada, foi fazer todos os exames pré-nupciais possíveis e impossíveis, fez todos os exames, estava super bem. E a ginecologista dela pediu uma ressonância magnética. E foi nessa ressonância magnética, depois de todos os exames, e olha, estamos falando de exames bem feitos em locais, né, bem conceituados, enfim, por profissionais, e não havia sido diagnosticado. Foi em uma ressonância que ela pediu assim, estava tudo ok, perfeito. Por desencargo de consciência, ela comentou com a Juliana e falou, tem muito tempo, vamos fazer mais uma ressonância, já que fez tudo, faz aqui. E ela teve que fazer uma cirurgia em 5 dias. E eu não ia fazer, né? Eu não ia fazer, no café da manhã eu ia treinar. E eu tinha feito todos os exames, estava tudo bem, inclusive, né, os exames de ultrassom, ela né, estava tudo. super bem de saúde. Super mesmo, eu nunca teve senti que operar nada, em 5 eu não tive dias. nenhum diagnóstico, né, e o meu câncer é invasivo, tá? Então, assim, para quem, né, todas nós que vivemos isso sabemos, então fiquem atentas, eu nunca senti a dor, não tive nem nada, tá? Eu vim sentir todos os sintomas após a primeira cirurgia, tá? E eu não ia fazer a ressonância porque estava tudo bem, normal os exames, como todas nós fazemos, tá tudo bem. O meu deu tudo bem, mas nós estávamos em pandemia, então foi muito rápido, eu fui no laboratório, no café da manhã, eu falei para ele, olha, eu fiz todos os exames, estou mais tranquila, nós fizemos o pré-nupcial, né, e tudo mais, está tudo pronto. E faltou a ressonância, só falta a ressonância que eu não fiz, porque também tem um exame de sangue que toma um xarope muito doce, que eu não passei bem. Eu vou fazer amanhã. Ele olhou para mim e falou assim, faz logo isso.
E eu fiz. Ela me E aí ligou à veio a noite bomba. e falou, Juliana, você tem que operar com urgência, porque é um câncer maligno, é invasivo, em alto grau, extensivo e acusou necrose. Né? Então, eu tenho todo o diagnóstico, eu tenho os exames de imagem, foram 2, né? Um próximo ao pulmão, outro mamilo. Então, eu não perdi só a mama, como a maioria das mulheres pode perder e refazer. Eu perdi toda a parte de pele, porque comprometeu interna e minha pele externa. Por isso que eu perdi o mamilo, tá? Então, assim... E se não tivesse feito a mastectomia completa, eu não estaria aqui, com certeza. Teria havido contaminação glandular e aí teria ficado muito complexo. Então, às vezes, né, o médico estimula a mulher a não fazer a mastectomia completa para preservar a mama e já coloca a prótese e já sai com o peito bonito. E depois esse bonito custa a vida, né? Então não caiam nesse... Faz o que tem que não fazer. Caiam nessa tentação da estética. Vamos preservar a vida. Tá aqui. Final Perfeito. feliz. Lindo Muito bom, esse final. gente, E a gente já muito está aqui na expectativa. Eu espero que você também, né, Sandra? Acredito que você Claro. também. A gente quer ver esse filme no Sim. ar. Com Então, certeza, patrocinadores, com certeza. se movimentem. Sim. Além disso, a gente quer esse movimento com relação aos parceiros. A gente quer esse movimento com relação ao universo corporativo. Porque a rede de apoio, o suporte, o acolhimento faz toda a diferença. Eu tenho certeza que esse painel aqui, esse bate-papo que foi muito rico e foi também muito inspirador. Emocionante. Emocionante. Eu sempre me emociono. É impossível não me emocionar. Fica aí de alerta para todos que estão nos acompanhando aqui na Guardiã da Notícia. A gente vai fazer uma pausa para o almoço agora, mas a gente volta com a programação a partir das 2 da tarde. Nesse painel que é, na verdade, um alerta, uma voz para a vida. Aqui na Guardiã da Notícia, você acompanha no AM, mas também em breve em 82.3 no FM e também nas nossas multiplataformas. Eu agradeço imensamente toda a participação de vocês aqui e principalmente a inspiração que vocês foram. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Obrigado. Obrigada a vocês. Painel Outubro Rosa. Painel Outubro Rosa. Painel especial Outubro Rosa tem o oferecimento Grupo GCM, É o Diagnóstico, Santa Márcia Benefícios, San Marco, Dr. Edson Dapaiol, JFO Service. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram.
estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.